Boa tarde, aqui é o pastor Francisco, homem de Deus, pastor de Deus, pastor da marreta de 500 quilos contra a desgraça do teu pecado. Presta atenção, eu vejo os pastores administrando igreja e dizendo que é difícil, não é fácil administrar a igreja. E se eles apregassem odiando o pecado do povo? Quer dizer, nenhum tinha igreja. Por quê? Porque eles administram a igreja amando o pecado dele e do povo. E diz que é difícil. E se eles fossem administrar a igreja odiando o pecado do povo e o dele? Aí era difícil. Aí pronto, não tinha pastor no Brasil. No Brasil não tinha mais pastor. Não tinha. Porque amando o pecado deles e amando o pecado do povo, já diz que é difícil. Rapaz, para com isso, rapaz. E se tu fosse, pastor, a pregar contra o pecado do povo? Tu não tem dom, tu não tem unção, tu não tem nada de Deus. Tu não pagava nem o aluguel, e nem a água e nem a luz. Se tu fosse a pregar contra o pecado, tu não aprega, tu apoia o pecado do povo. Aí é moleza. Administrar a igreja amando o pecado teu e amando o pecado do povo é fácil. É fácil. Agora vai administrar igreja apregando contra o pecado do povo, vai apontando o pecado do povo, vai. Tu morre de fome, rapaz. Tu não ganha nem para pagar a igreja, o aluguel. Tu não ganha R$1 para pagar a água e nem a luz. E eu tenho visto pastor falando mesmo assim, é difícil administrar uma igreja. Quer dizer, tu apoia a desgraça do teu pecado e do povo e ainda é difícil? Rapaz, já pensou? Eu aprego contra a desgraça do teu pecado. Já pensou? Se tu fosse a pregar com o meu prego, apontando a desgraça do teu pecado, pastor, e do povo, tu acha que quando eu começar a administrar a igreja no Brasil, é eu e Jesus e os anjos? E tá bom. E tá bom. Porque quem me leva pro céu é Deus. O homem não me leva pro céu. Quem me dá de comer é Deus. Eu vivo para Deus, eu não vivo para o homem. Eu não vivo para o homem. Já pensou? Se tu fosse administrar igreja no Brasil, como eu administro, como eu aprego? Rapaz, tá feio o negócio, hein, pastor? Viu? Tá feio. E você ainda diz que é difícil. O povo dão dinheiro tanto que vocês querem, o povo dão. Vocês pedem oferta, dízimo, proposta de dinheiro, proposta disso, e o povo dão. Agora vai pregar contra o pecado, como eu aprego? Eu não vou esperar nada de ovelha, porque eu vou apontar o pecado e eu vou pregar contra o pecado. Eu vou ter que vigiar. Se eles me oferecer comida, eu vou ter que vigiar, senão as ovelhas me matam. Porque eu vou apontar o pecado deles. Eu vou apontar o pecado deles. Eu vou pregar contra o pecado. Se eles me chamar, pastor, vamos almoçar na minha casa, eu não vou. Tu vai botar veneno pra me matar, pra me parar de pregar a verdade pra tu. Pastor, é fácil administrar a igreja do jeito que tu administra. Tu ama teu pecado e ama o pecado do povo.
aponta o pecado do povo, prega contra o pecado, vai. Tu vai passar fome, tu vai morrer de fome, pastor. Nem o aluguel tu paga, nem a água tu paga. E nem a luz, que eles vão te odiar, pastor. O povo me odeia. E eu não tenho igreja ainda aberta. Eu sou odiado por os crentes. E não administro igreja ainda. Eu sei que eu vou ser odiado. Mas eu estou preocupado com Deus. Se ele tá na igreja ou não. Vocês se preocupam, sabe com o quê? Com o pecado do... Vocês apoiam o pecado do povo. Eu odeio é pecado. Aqui é pastor que odeia. É diferente. Vocês amam o pecado do povo e eu odeio. É diferente. Eu sou diferente. Eu fui feito diferente. Eu fui feito para abater o pecado. E vocês foi feito para amar o pecado. Que Deus abençoe a